A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. Por isso, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @AIG 1318 37 300, e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias
com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Que o prêmio somado ultrapassou R$ 1 bilhão para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados omitindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo. Também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora às nossas orações para dar início à live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IGEO 318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais atuados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos agora também estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para conduzir o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e os livros da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora estar sorteando
mais uma oração para dar início ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG1 318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em um nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue de nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio. Escolha aí o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que você receba um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Hoje de número par 8 e de número 7 ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado foi o livro de Levítico, 27 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Pela presença. O capítulo 9 do livro de Levítico contém 20 versículos, que diz assim: Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciões de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocaustos, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocaustos, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor e oferta de manjares amassadas com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao outro rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Gálatas. Capítulo 4 do livro de Gálatas contém 31 versículos. A nossa filiação em Cristo. Versículo 5, 6, 7 e 8. Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou o Senhor Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora
porém, não conhecendo ao Senhor Deus, servieis a deuses que por natureza não o são. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 12, par. E rebanho de número 11, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esther. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Esther. Capítulo 4 do livro de Esther contém 17 versículos. Esther promete interceder pelo seu povo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco de entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-a saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não os aceitou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par. E rebanho de número 1, ímpar. Sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. 2 João contém 13 versículos, que diz assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus o Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para poder perder aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber de completo galardão. E todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não pertence, não tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe dei as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17. Sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Aqui. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Atos. Capítulo 14 do livro de Atos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, interagir com essa nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 14 do livro de Atos contém 28 versículos, que diz assim: a cura de um coxo em Listra, versículo 8, 9,
10 e 11. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Cantaram em língua licaônica, dizendo: os deuses que forma de homens baixaram até nós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo e apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Bíblia, sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia de número 78. Qual é qual? Examine com muita atenção os livros de 1 Coríntios 2, de 2 e 4 a 16, com foco nos versículos 12 a 16 e a 14. E em uma dessas passagens há um verdadeiro homem do Senhor Deus, enquanto o dragão, a besta e o falso profeta. Todos eles estão congregando com os reis e fazendo sinais e prodígios e enganando a muitos, porque eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz através de um verdadeiro homem do Senhor Deus. E somente examinando as obras que é possível identificar qual é o Espírito que tem parte com o Senhor Jesus ou Cristo. E justamente é aquele que tem todas as obras com base na Bíblia Sagrada. Aquele que tem todas as suas obras com base nas Escrituras Sagradas discerne todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. E muita atenção para com quem congrega com os 3 espíritos malignos, pois eles também estão com o espírito do anticristo que já está no mundo. Examine 1 João 4, com foco no versículo 3, e em 2 João, com foco no versículo 7. E se você ou quem você trouxer para nós na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras, e o que o seu líder religioso e você estão com todas as obras perfeitas com base na verdadeira, na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Confira também em Apocalipse 2, com foco no versículo 22 e 23, e em Apocalipse 3, com foco no versículo 2. E anuncie essa mensagem de número 39, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E a oração sorteada é a oração de número 4. A oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal saia agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade agora que é o sorteio dos livros dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Não se esqueçam de curtir esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. O capítulo do livro de Jó é o capítulo 34 do livro de Jó. Capítulo
capítulo 34 do livro de Jó contém 37 versículos. Eliú justifica ao Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse mais Eliú: ouve, ó sábio, as minhas razões. Vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido faz palavras como o paladar a comida. O que é direito, escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um. Aqui. Rebanho de número 20 par e rebanho de número 19 ímpar. Eita, glória. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor. E o livro sorteado é o livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito, vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos. A obediência às autoridades, a salvação pela graça, leva às boas obras. Versículo 1, 2, 3 e 4. Lembra-lhes que se sujeite aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, e não difame a ninguém, nem seja altercadores, mas cordato, dando prova de toda cortesia, para que todos os homens, para com todos os homens, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desrasgados, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, e vivendo em malícias e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Glórias ao nosso Senhor Deus. O sorteio do capítulo do livro de Salmos. E o capítulo sorteado é o capítulo 52 do livro de Salmos. 52. Do livro de Salmos contém 9 versículos. Condenação do ímpio. Versículo 1, 2, 3 e 4. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade do Senhor Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição e qual navalha afiada, o praticador de enganos. Amas ao mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2 par e rebanho de número 9 ímpar. Gratidão pela presença. E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo sorteado do livro de Provérbios é o capítulo 1 do livro de Provérbios. Capítulo 1 do livro de Provérbios contém 33 versículos. Uso dos provérbios, versículo 1, 2, 3 e 4.
Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudências e aos jovens conhecimento e bom siso. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um último rebanho. Rebanho de número 16 par e 15 ímpar. Nossa, glória ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Então, sorteio do capítulo do livro de Sofonias. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias tem 15 versículos. Ameaças contra os filisteus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Concentra-te, Isa-te, ó nação, que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Porque Gaza será desamparada e Ascalon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarrigada. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler agora uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 70, sendo essa denúncia de número 61, e os valores somados para que provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, nenhuma igreja foi dada de que constitui os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. E do judiciário, juízes e ministro. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades. Se você ou nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15, 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas a primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma a hashtag anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora está fazendo uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 6. Oração de número 6. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalhamos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o título para trazer a presença de Deus e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada.
Mentalize um número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio. O livro é 2 Crônicas, 36 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de 2 Crônicas. Capítulo 32 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 32. Contém 33 versículos, que diz assim: Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se dela. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha o que está resolvendo e pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, porque viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas. Glória ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, e o livro é o livro de João, 21 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. E o capítulo sorteado é o capítulo 16 do livro de João. Capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 16 contém 33 versículos, que diz assim: palavras despedidas. Versículo 25, 26, 27 e 28. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogai ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amados e tendes crido que eu vim da parte do Senhor Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Glória ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro sorteado é o livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Oséias. Oséias contém 11 versículos. O casamento de Oséias, símbolo da infidelidade em Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filhos de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Dibraim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque da
daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de Gênesis, 50 capítulo. Livro de Gênesis. E o capítulo sorteado é o capítulo 19 do livro de Gênesis. Capítulo 19 contém 38 versículos. Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se rosto em terra. Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantai-vos-eis de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Estou-se-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asnos, e eles comeram. Mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, assim como os moços com os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, o livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Miqueias. Capítulo 4 do livro de Miqueias contém 13 versículos. O anúncio do chamamento dos gentios. Versículo 1, 2, 3 e 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Senhor Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas e arados, e suas lanças em padadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Glórias ao Senhor. Eu irei ler agora uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. A denúncia é a denúncia de número 75. As leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 70, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são a classe dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 36, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual.
Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 5. Oração de número 5. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300. E eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor, junto conosco, em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença, seja muito bem-vinda. Livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. Capítulo 1 do livro de Ruth. Capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos. Noemi e Ruth. Versículo 1, 2, 3 e 4. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Glória ao nosso Senhor. Vamos agora mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo, capítulo 30 do livro de Êxodo. Capítulo 30 contém 38 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: a bacia de bronze, versículo 17, 18, 19 e 20. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com seu suporte de bronze para lavar, pô-las entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se a mão com água para não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Glória ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Efésios. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Efésios. Capítulo 4 do livro de Efésios contém 32 versículos. A unidade da fé. Versículo 1, 2, 3 e 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação e que fostes chamados com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente
por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e é um Espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Naum. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Naum. Contém 15 versículos. A ira e a misericórdia do Senhor Deus. Versículo 6, 7, 8 e 9. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as chamas são por ele demolidas. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas quando, com imundação transbordante, acabará de uma vez em um lugar desta cidade, com trevas perseguirão o Senhor e os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Glórias ao nosso Senhor. Vamos abrir o último livro. Livro de Obadias, 1 capítulo. Livro de Obadias, 1 capítulo. Glória ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. O livro de Obadias contém 1 capítulo e 21 versículos. Os pecados e o castigo de Edom. Versículo 1, 2, 3 e 4. Visão de Obadia, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvidos as novas do Senhor, e às nações foi enviado o mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dize no teu coração: quem te deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora uma das mais de... Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mentalize agora aí, escolha um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença. E o número... Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 9. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 4. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Esther, capítulo 4. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Atos, capítulo 14. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Jó, capítulo 34. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Número 4, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 52. Número 13, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 1. Número 16, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. Número 12, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Número 18, vai meditar no livro de João, capítulo 16. Número 8, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 1.
Número 2, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 19. Número 1, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 4. Número 5, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Número 3, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 30. Número 14, vai meditar no número de Efésios, capítulo 4. Número 9, vai meditar no livro de Naum, capítulo 1. E por último, número 7, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente a você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário de nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link das nossas lives, das nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluídas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 2 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento espiritual, religioso, desde 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como manda o Senhor Deus e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia,
e todos que ainda não sabemos, que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nesta live. Agradeço também a presença de cada um de vocês aqui nessa live, que todos possam ser muitíssimos abençoados. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Amém. E espero vocês na próxima live.